Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato. Olá, olha a gente aqui de novo. Hoje é terça-feira, dia 8 de abril de 2025. Mais um dia da nossa caminhada no ritmo de respeito, de diversidade e de justiça. O Bem Viver é o nosso programa diário que conta boas e necessárias histórias na sintonia com a natureza e na frequência do que há de mais humano em cada um e cada uma de nós. Eu sou o Daniel Lamir e junto com toda a equipe do Brasil de Fato tenho o prazer e a alegria de estar contigo. E a nossa pauta do dia segue recheada com destaque para a luta dos povos originários e sobre a comunicação antirracista. Mas você sabe, né? Tem muito mais com as vozes e caminhos que se entrelaçam com o bem viver. Então, vamos lá. Respira fundo, sente o vento, ouve o som dos pássaros e vem com a gente que o bem viver está no ar e com as manchetes do dia. Mais de 6 mil indígenas seguem nesta semana em Brasília participando do acampamento Terra Livre. O governo federal deve anunciar nos próximos dias um programa de apoio à produção rural indígena. Dilemas da humanidade. São Paulo é sede de um dos maiores encontros do campo progressista mundial. Comunicação antirracista. Jornalista e escritora lança livro com guia prático para toda a população. Projeto Bem Viver no Paraná junta agroecologia e práticas integrativas de saúde. Bom, e não custa nada lembrar, né? Tem essas e tem muito mais. E você confere tudinho na edição que tá só começando. Programa Bem Viver. Sua edição diária sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. E vamos abrir o Bem Viver destacando o segmento do ATL, sigla do Acampamento Terra Livre, que está sendo realizado em Brasília. São mais de 6 mil indígenas de cerca de 150 povos de todas as regiões do país, reunidos durante toda essa semana. Neste ano, o ATL realiza sua 21ª edição, afirmando a condição de maior mobilização indígena do país. Oficialmente, o evento começou ontem, dia 7, e segue até a próxima sexta-feira, dia 11. A estrutura está montada próxima à Torre de TV, atração turística da capital federal no centro de Brasília. A realização é da APIB, Articulação dos Povos Indígenas, que está completando 20 anos de existência. O tema deste ano é A PIB Somos Todos Nós, em defesa da Constituição e da vida. O repórter Leonardo Fernandes, do BDF, acompanhou a coletiva de imprensa do ATL 2025. Isso enquanto era realizada a acolhida e os rituais de abertura do evento. Um dos presentes foi Dinamã Tuxá, representante da APIB. O acampamento Terra Livre vem justamente para nós marcar mais uma vez aqui em Brasília o nosso posicionamento frente a todas violações, a todos os ataques que nós temos sofrido dentro dos territórios. E esse acampamento Terra Livre também vem reforçar, o nosso posicionamento a respeito da nossa Constituição e o nosso direito de viver. Dinamã Tuxá ainda destacou questões centrais nos debates do ATL 2025. Um deles é a situação em suspenso da Lei 14.701, a Lei do Marco Temporal, que é objeto de diversas ações no STF. Ainda sobre o assunto, o ministro relator Gilmar Mendes determinou a instauração de uma Câmara de Conciliação. A ideia seria debater uma constitucionalidade do marco temporal, que é conhecida, que é chamada como Lei do Genocídio Indígena. A defesa para a demarcação dos nossos territórios contra toda ou qualquer violações promovida pelo Congresso Nacional. E quando nós falamos violações, são as proposituras do PECs e PLs, como a PEC 48, que quer instituir o marco temporal no texto constitucional. Nós temos uma Câmara de Conciliação que está sendo finalizada na Suprema Corte e que nosso posicionamento foi de se retirar por entender que aquela Câmara de Conciliação não era o espaço mais adequado
para fazer o debate, já que ela não tinha uma metodologia, né, de andamento, uma metodologia de definição das pautas que seriam discutido lá, e o resultado todos vocês já sabem. O nosso acampamento, que traz o lema, né, a PIB somos todos nós, na defesa da Constituição e da vida, é porque nós, mais uma vez, estamos em Brasília para cobrar também do Executivo que cumpra com sua missão institucional, que é demarcar todos os territórios indígenas. Dinaman também destacou as dificuldades de avanço na demarcação de terras indígenas e diversas formas de violências relacionadas ao tema. Eu sei que para a imprensa, para toda a sociedade brasileira, quando se fala dos povos indígenas, tem que se falar também das necessidades e da nossa pauta de reivindicação. E que, infelizmente, passando 40 anos da nossa Constituição, ainda não foi concluída as demarcações de todo o território. Para além disso, nós temos a morosidade no processo de demarcação, que o Estado brasileiro não está desempenhando de forma satisfatória para os povos indígenas, e as consequências disso são o aumento dos conflitos socioambientais. E também é público e notório o que vem ocorrendo no Mato Grosso do Sul, o que vem ocorrendo no sul da Bahia, que nesse momento tem pontos de tensões, há uma ampla violações de direitos, né, com indígenas sendo assassinados, e que nós estamos mais uma vez em Brasília pontuando da necessidade do governo federal e das instituições do sistema de justiça para criar mecanismos e forma de proteção, né, para que sanar essa violência que ela é sistêmica e que se dá, né, evidentemente, pela morosidade nos processos demarcatórios. E, para além disso, como também vocês já sabem, né, essa Câmara de Conciliação, como eu disse anteriormente, trouxe um cenário de muita instabilidade, dado justamente o que está sendo debatido lá, que é, em tese, seria, né, sobre a Lei 14.701, e acabou ampliando o debate e discussão, querendo, inclusive, intervir em medidas administrativas do Executivo, que é alterar o texto do Decreto 1775, e que nós somos contrários à forma que ela está sendo conduzida e somos contrários ao conteúdo que está sendo debatido, porque traz para o debate questões que são muito sensíveis para os povos indígenas, que tentaram instituir, inclusive, nesse PLP que o Gilmar Mendes apresentou, esse substitutivo, a mineração dentro das terras indígenas. Que ele retirou essa proposta, mas quer instituir uma nova Câmara de Conciliação para debater a mineração em terras indígenas. Então nós estamos muito preocupados com tudo que está ocorrendo, porque não estamos vendo nos territórios as políticas públicas, principalmente para proteger os nossos povos, mas principalmente a política pública que é demarcação, que é o eixo central do debate aqui no acampamento Terra Livre e no nosso dia a dia. Roberto Terena, representante do Conselho Terena na APIB, fez coro sobre a criação da chamada Câmara de Conciliação. Emocionado, ele pediu um basta às mortes de crianças e ao envenenamento das comunidades indígenas. Nós queremos que solucione o nosso problema. Nós estamos aí já em pleno século XXI, com a tecnologia toda aí, mas aí o que fazem? Usam isso para estarem adentrando com o nosso território, com o agronegócio, com o minério e tudo mais, acabando com o nosso povo, matando o nosso povo, trazendo genocídio para o nosso território. Vamos parar com isso. O Estado brasileiro precisa aí fazer a tua parte, o governo, o executivo tem que puxar aí com força isso. Nós queremos que as nossas terras sejam demarcadas. Chega de criança ser morta. Chega que as nossas mães estejam aí ingerindo veneno, mercúrio pelos rios. Chega, peixe sendo envenenado aí, o nosso povo sendo morto. Minério é bom para aqueles que vão lá e tiram e levam. Para o nosso povo fica a miséria, fica o nosso território ali e o nosso povo perecendo como nós vimos. Aí uma vergonha para o nosso país, sendo crianças trazidas pelo braço aí, praticamente sem vida. Roberto Terena também destacou os impactos do setor do agronegócio e cobrou a responsabilidade do Estado brasileiro nesse cenário. Nós estamos aqui trazendo o nosso povo para mostrar que nós existimos, que aqui nós estávamos, aqui nós estamos e aqui nós vamos continuar. Não adianta quererem vir com trator, com maquinário para o nosso território. Nós vamos continuar firme, forte e de pé. Se querem nos matar,
vão ter que nos matar guerreando, porque o nosso território é sagrado, a nossa mãe é sagrada e nós iremos continuar lutando por isso. É isso que o dever que nós estamos aqui como a PIB, a Articulação dos Povos Indígenas, que o nosso povo tenha paz, que tenha um bem viver, que tenha o nosso território livre de todas essas mortandades que o agro e tudo mais vem trazendo para as nossas comunidades. Na coletiva foi informado que uma delegação de representantes da APIB se reunirá com ministros do STF na próxima sexta, dia 11. Para a atividade estariam confirmados os ministros Gilmar Mendes, Flávio Dino e Cristiano Zanin. Outro destaque desta edição do ATL é o debate sobre a participação do Brasil na COP30, que acontece em Belém neste ano. Na quinta-feira, dia 10, será feita uma marcha com foco nas mudanças climáticas e na participação dos povos originários na conferência. Se espera ainda a visita de ministros do governo no ATL. De acordo com as lideranças da APIB, há expectativa para anúncios por parte do Executivo, principalmente no que se refere a novas áreas demarcadas. E do lado do governo federal, hein? Até o momento, há a expectativa de se anunciar em breve um programa para apoiar a produção rural indígena. O que se diz é que o anúncio das ações será feito pelo presidente Lula. Vamos conferir com Martina Medina. O governo deve anunciar em breve um programa de assistência técnica especializada para assessorar indígenas em suas plantações. A informação partiu do ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar em entrevista à Agência Brasil. Segundo Paulo Teixeira, o programa federal deve ser lançado nos próximos dias pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ele explicou que a iniciativa vai atender primeiro os povos do Xingu. Também na etapa inicial serão priorizados os Guarani Kaiowá, que vivem em Mato Grosso do Sul. O ministro destacou que hoje, dentro do Plano Safra de concessão de crédito para quem atua como produtor rural, já existe uma categoria específica para quilombolas e indígenas. Ao todo, o PRONAF, Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, que empresta crédito com juros mais baixos do que o mercado, possui 14 modalidades. Os indígenas poderão se encaixar no PRONAF A e AC, que também contempla beneficiários do Plano Nacional de Reforma Agrária e do Plano Nacional de Crédito Fundiário. O Plano Safra deste ano tem um montante de 400 bilhões de reais de crédito para produtores enquadrados no Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor Rural. Uma das críticas do movimento indígena é que a quantia reservada ao agronegócio seria um dos fatores que mais contribuem para a expansão dos ruralistas. Enquanto isso, por outro lado, as demarcações de terra dos povos originários, além de estarem congeladas ou avançarem muito pouco, não teriam verbas. As lideranças indígenas argumentam que o incentivo do governo é fundamental para garantir estrutura e pessoal para desintrusão e para manter equipes de segurança pública. Desintrusão é o nome dado à retirada de invasores de territórios que pertencem a povos originários. De acordo com a Secretaria de Meio Ambiente do Mato Grosso do Sul, os primeiros indígenas a adquirir recursos pelo PRONAF A do Brasil foram os Terenaoto. Em seguida, foram contemplados os povos Pau-Ferro e Livrada Pau-Ferro. Eles vivem em uma aldeia de Nioaqui, um dos 7 municípios habitados por essas etnias. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com informações da Agência Brasil. Locução, Martina Medina. Bom, vamos aguardar esse e outros anúncios que precisam ser feitos na questão indígena. Lembrando aqui, dentro da expectativa do acampamento Terra Livre 2025, é preciso ainda avançar no sentido da demarcação. Brasil de Fato, uma visão popular do Brasil e do mundo. Leia e ouça as informações que mais interessam no seu dia. Política, economia, direitos humanos, cotidiano, saúde e cultura, tratados com pluralidade e diversidade.
Jornalistas, articulistas e movimentos populares reunidos em um só veículo. Esse é o Brasil de Fato. Conteúdos em texto, áudio e vídeo que informam e contribuem na luta por uma sociedade mais justa e fraterna. Quer ficar por dentro? Então acesse brasildefato.com.br. E a cidade de São Paulo segue nesta semana como sede de um dos maiores encontros do campo progressista mundial. É o Dilemas da Humanidade. Mais de 70 intelectuais, líderes políticos e de movimentos sociais estarão reunidos até a próxima quinta-feira, dia 10. A programação começou ontem e Rodrigo Durão traz os detalhes. Até a próxima quinta-feira, 10 de abril, a cidade de São Paulo recebe um dos maiores encontros do campo progressista mundial. A Conferência Dilemas da Humanidade, perspectivas para a transformação social para discutir saídas para a atual crise do capitalismo, é totalmente aberta ao público. Mais de 70 intelectuais, líderes políticos e de movimentos populares de todo mundo já estão reunidos no evento, que ocorre na PUC e no Sesc Pompeia. A abertura, por exemplo, realizada nesta segunda-feira, contou com a presença do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. A conferência é organizada pelo MST, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, pelo Instituto Tricontinental de Pesquisa Social e a Assembleia Internacional dos Povos. O encontro deve discutir e propor soluções econômicas e sociais concretas para as diversas crises causadas pelo capitalismo e pelo neoliberalismo em todo o mundo. Outro objetivo é atuar no combate à fome, às desigualdades sociais e à crise ambiental. A conferência retorna ao Brasil depois de uma edição realizada em Joanesburgo, na África do Sul, em outubro de 2023. Naquele ano, o evento reafirmou a exigência de um projeto popular e alternativo, construído pelos povos em luta para a superação do capitalismo e do imperialismo. Já as duas primeiras edições, organizadas pelo MST, aconteceram no Rio de Janeiro, em 2004, e na Escola Nacional Florestan Fernandes, em Guararema, interior paulista, em 2015. Foi na reunião de Guararema, aliás, que foi criada a Assembleia Internacional dos Povos e outros instrumentos de articulação política internacionalista. Entre os participantes estão confirmados alguns dos principais nomes do debate econômico e figuras políticas, como a economista Josefina Morales, do México. Também marca presença o russo Yaroslav Lisovolik, assessor da Rússia no FMI e fundador do BRICS+, Analytics. Além deles estarão também Márcio Postman, diretor do IBGE, João Pedro Stedley, economista e fundador do MST, e a ministra da Gestão e Inovação, Esther Dweck, entre outros. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Rodrigo Durão. O BDF segue acompanhando o encontro Dilemas da Humanidade nesta semana. Confira tudo em brasildefato.com.br. Você está ouvindo o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. E aí, você gosta de recadinhos do coração? Eles são sempre bem-vindos, né? É que a gente compartilha agora aquele bilhete sonoro de toda a equipe do Brasil de Fato. Não esquece da gente não, tá? É que precisamos da sua colaboração para continuar produzindo conteúdos de qualidade com todo o rigor jornalístico que você já conhece e confia. Nosso trabalho é e sempre será trazer a visão popular dos fatos tanto no Brasil quanto no mundo. E você pode nos ajudar através do nosso Apoia-se, a plataforma que ajuda nessa contribuição. E esse seu apoio pode ser no valor que você puder, que estiver ao seu alcance. Assim você se junta a quem luta contra a desinformação e constrói um futuro melhor para todos e todas. E aí, bora nessa? É fácil. Acesse apoia.se/Brasil de Fato. O link também está na descrição deste episódio nas plataformas de podcast. Estamos contando com você. Bom, minha gente, enfim ele está de volta. Para nossa alegria, a saudade acabou. As férias dele também. Pela chamada da vinheta, vocês já vão saber de quem eu estou falando. E ele está acompanhado de uma especialista de mão cheia para falar sobre comunicação antirracista. Lucas Salum está de volta e conversa com a escritora e jornalista Midian Noeli. Conversa Bem Viver com Lucas Salum.
Como na nossa comunicação pode ser uma arma para intensificar atos racistas, discriminações e violências, principalmente contra pessoas negras. Isso seja por falas que reproduzam estereótipos ou aquilo que costumam chamar de piadas de mau gosto, mas que não tem nada de piada, não tem nada de engraçado, e a gente também pode ir mais além, falar de questões mais amplas da filosofia da linguagem. Bom, o que importa é que da mesma forma que a comunicação, sem que a gente perceba, pode representar tudo isso que eu estava falando, o contrário também é possível. Como a comunicação antirracista pode ser a grande estratégia para restituir o reconhecimento da humanidade da população negra brasileira. Gente, esse é o ponto-chave de um livro que acabou de ser publicado chamado Comunicação Antirracista, um guia para se comunicar com todas as pessoas em todos os lugares. É uma publicação da editora Planeta e é assinado por ela. Quem conversa Bem Viver hoje é Midia Noeli, ela que é escritora, jornalista, ativista antirracista, e eu estou feliz demais de poder te receber hoje. Midia, obrigado por separar um tempinho para falar com a gente. Estou muito empolgado com o nosso papo, viu? Muito obrigada, Lucas. Eu me sinto honrada em estar aqui com você para falar, né, sobre uma pauta tão importante que é a comunicação e a comunicação antirracista. Você falou que a comunicação ela acaba sendo sim uma arma e nesse sentido negativo, né, do que é ser uma arma que impacta, uma arma que de fato pode gerar traumas a partir dessa lógica da construção do que são os imaginários sociais, né? Mas também é uma arma positiva. Eu sou uma mulher de Ogum e eu entendo que nas batalhas a comunicação ela se apresenta também como uma arma para construir processos de semelhança e de ressignificação e de enfrentamento às violências que impactam a gente quanto população negra, né? Eu sou mulher negra e costumo sempre dizer que eu sou uma mulher negra, retinta, de 1,80 m, e quando eu chego, meu corpo chega, meu corpo fala, e isso também gera alguns tipos de entendimento ou não entendimento do meu lugar no mundo, né? Então, a comunicação antirracista, ela é uma arma positiva nesse sentido, né? Não gosto de falar de arma, mas se for para ser armamentista, para pensar no embate, ao enfrentamento ao racismo, sim, é uma arma contra uma lógica punitivista, uma arma contra uma lógica proibicionista, uma arma contra uma lógica também capacitista no âmbito da comunicação. Então, quando eu falo de comunicação antirracista, eu trago nesse olhar que você falou mesmo, uma possibilidade da gente, que é muito que a professora Rosane Borges fala também, do reconhecimento do processo de semelhança com o outro. Apenas aquela pessoa, seja ela negra ou não negra, que se reconhece num processo de semelhança, de entendimento com outra pessoa, que se vê representada, ou que entende a humanidade de pessoas, sobretudo pessoas negras, né? E a gente está falando de quase 140 anos de pós-abolição. Apenas essas pessoas, sendo negras ou não, que reconhecem a humanidade da população negra, a restituição, a oportunidade de restituição desse imaginário da população negra que, de fato, consegue exercer uma comunicação antirracista. Então, a comunicação antirracista, Lucas, é transformação. Não há outro caminho hoje para a gente poder combater a desinformação e promover uma real democracia, se não for a partir dela. Nossa, perfeito, Midia. Resumiu a entrevista toda em 3 minutos, em 2 minutos de fala, conseguiu tocar em vários pontos que eu estava justamente planejando aqui para abordar, e eu acho que, enfim, vamos abordar com mais calma, mas foi muito bom já ouvir essa tua síntese, que eu acho que deu exatamente o parâmetro do que as pessoas podem esperar da entrevista, é claro, mas principalmente desse livro, dessa obra que já está circulando, já teve lançamento em São Paulo, Salvador, vamos falar de outras, tem lançamento internacional, isso eu vou deixar para o final aí para guardar uma surpresa para o pessoal, mas muito, muito bacana saber que o livro literalmente vai circular pelo mundo. Mas, Midia, vamos começar então justamente com essa brincadeira, provocação que você trouxe aqui para mim sobre a arma, né? Essa palavra que ela tem exatamente esse ambos significado. A gente pode pensar na arma justamente como uma ferramenta, como uma forma de combate, mas justamente a arma no significado mais material, mais literal dela, que é justamente uma das formas mais clássicas de perpetuar essa violência, principalmente a violência racista, a arma de fogo, a violência contra a população jovem, negra, brasileira. Então, isso que eu queria te ouvir, né? A comunicação, ela precisa dessa subjetividade, a palavra em si, não necessariamente ela vai conseguir, o sentido dela se cabe em si. Dependendo de como ela é falada, do contexto que ela é falada, ela ganha um outro tom, um outro significado. E me parece que a comunicação antirracista fala muito sobre isso, sobre a questão do tom, sobre
que palavras são usadas, por que pessoa, por que situação, enfim, não sei se eu estou falando coisas que fazem sentido com a tua publicação, então eu queria que tu discutisse um pouquinho a partir dessa minha provocação agora, Midia. Quando eu falo que a comunicação antirracista ela pode ser feita por todas as pessoas em todos os lugares, eu não estou restringindo apenas as pessoas que são profissionais da comunicação. E aí, quando eu falo profissionais da comunicação, aquelas que estão diplomadas ou não, né? É importante para a gente aqui também entender a importância, claro, de uma ética no jornalismo e de entender qual é o papel do jornalista, né? Nessa lógica de enfrentamento às iniquidades e de promoção de direitos, mas reconhecer também a importância de comunicadores periféricos, comunitários, dos influenciadores nessa nova lógica de ocupação dos espaços digitais, que são plataformas, né, que são empresas e que seguram nossos dados de formas também que não são tão positivas, né, na lógica de controle da informação também, mas que é importante a gente falar aqui, que toda pessoa comunica. Seja essa pessoa produtora dessa comunicação numa lógica mais formalizada ou não. Então, eu costumo falar que, por exemplo, as palavras no campo da linguagem, né, elas também geram um sentido. Então, por exemplo, vou dar exemplos, tá, Lucas? Inveja branca. Eu gosto de falar do elementar, que é a coisa das palavras, que toca a pessoa primeiro para depois ela poder entender o todo, né? Inveja branca. Inveja branca, ela é inveja por ser branca, não adjetiva no significado positivo, né? É como buraco negro. Buraco negro é um buraco negro, ponto. Ele não é melhor ou pior porque ele é um buraco negro, ele é um buraco negro, um buraco escuro, que é totalmente diferente de lista negra. Lista negra, quando você traz uma lista negativa e você fala lista negra, você está adjetivando, está colocando ali um sentido de que é negativo. É uma lista negativa. Assim como inveja é inveja. Não precisa ser inveja branca para atenuar aquilo que é inveja. É ruim do mesmo jeito, né? Então, a gente precisa entender que a construção das palavras no nosso dia a dia, elas vêm de um processo histórico de significados, né? Eu volto aqui a falar que nós vivemos um período de escravização no Brasil, e aqui trazendo para o recorte de Brasil, e a gente sabe, né? Somos um país que tem um contexto afrodiaspórico, né? Um contexto também dessa grande diáspora negra que aconteceu no âmbito de um processo também de sequestro e escravização das pessoas, que foi isso que aconteceu, né? O processo da escravização. Foram quase 400 anos de escravização e a gente só tem quase 140 anos, né? Foi em 88, a gente tem 138 anos de pós-abolição, uma abolição que o movimento negro chama de abolição inconclusa. Então, essa construção do imaginário social de pessoas negras, ela ainda está muito presente, ela é muito forte no nosso dia a dia. Recentemente eu vi uma matéria de um jornal que eu trabalhei, mas não só lá, como em outras mídias também, falando assim: Corredor da Vitória é um bairro de Salvador, né? Eu sou uma pessoa de Salvador, moro em Brasília hoje, mas sou de Salvador, e falava assim: empresário é preso por vender maconha líquida no Corredor da Vitória. O Corredor da Vitória é um bairro famoso, conhecidíssimo em Salvador, é onde moram famosos como a Chibel do Chiclete, a Ivete Sangalo. É um bairro extremamente rico de Salvador. Se esse empresário, né, que é um cara, inclusive, nessa lógica do que é a branquitude, que vem do que são a população branca, o branco branquíssimo e o branco encardido, que tem um livro que fala assim, né? O branco, o branquíssimo e o branco encardido. Ele é socializado enquanto homem branco. Quando eu olho para esse homem, ele é socializado enquanto um homem branco. Para algumas pessoas, ele pode ser visto até como pardo. Mas esse homem é um homem socializado em um espaço de poder aquisitivo alto e ele é visto como empresário. Se ele morasse no outro bairro, como o bairro da Liberdade, onde eu fui criada, né, um bairro culturalmente negro, um dos lugares mais negros fora do continente africano, né, o bairro da Liberdade, que é 90% de população negra ou mais, que é o bairro do Ileaie, né, o Bloco Afro Ileaie. Se esse homem fosse desse bairro como o meu, ele não seria taxado como empresário. Ele seria taxado como traficante. E aqui eu não gosto nem de falar a palavra traficante, porque eu acho que todas as pessoas são acusadas e são suspeitas. Né? Para aquelas que têm a possibilidade de ter uma audiência de custódia, é maravilhoso. Outras nem isso têm de oportunidade ou de chance. Mas entender que a forma como a gente constrói a notícia e a forma como a gente lê a notícia, ela vai ditando o nosso caminho. Por isso que, por exemplo, a educação midiática é uma coisa super importante e que vai acontecer esse ano nas escolas, né? Tá aí todo um projeto que vai instituir a educação midiática nas escolas públicas para que as pessoas passem a entender que comunicação é educação, Lucas. Acabou essa lógica ferramental de comunicação é fazer cardio, fazer texto, né? Comunicação não é fazer cardio, não é fazer texto apenas.
A gente não é só, nós somos pensadores, a gente constrói estratégias. A comunicação, junto com a tecnologia, inclusive, essa grande tríade da comunicação, da tecnologia e da educação, ela consegue levantar e derrubar presidentes. Ela consegue influenciar nações, ela consegue mudar culturas. Então, ou positivamente ou negativamente, né? Então, quando a gente fala em comunicação, é de todo sentido. É a comunicação profissional, mas é a comunicação que minha mãe, que é evangélica, eu quero que ela pegue esse livro e ela entenda como o racismo impacta. Uma mulher de 70 anos, e as minhas tias, eu falo muito delas, que elas entendam como o racismo impacta a vida delas, e como algumas palavras, e como formas que elas olham as pessoas, e como também, às vezes, um posicionamento político de um lado ou de outro beneficia uma continuidade de uma percepção racista na sociedade. E não que pessoas negras sejam racistas, porque não tem como a gente ser vítima e algoz da mesma construção de violência, né? Então, isso é uma coisa que acaba legitimando, né? Muitas pessoas falam, pessoas pretas são racistas. Não tem como, gente. Não tem como a gente voltar no tempo. Não tem como todo tipo de violência racial que acontece impacta a gente diretamente, né? Se tem situações discriminatórias, se tem situações de violência, todo tipo de violência que acontece da pessoa negra com outras pessoas brancas, sobretudo, são situações de defesa, né? São situações ali de reconhecimento de um lugar de eu não quero mais ser parte disso. E é muita dor, né? O reconhecimento do racismo. A Neuza Santos, quando ela escreveu Tornar-se Negro, ela fala desse processo da violência, como que isso impacta a gente no reconhecimento do ser negro. Tornar-se negro, né? Denegrir a nossa mente, que é tornar negro. Denegrir a nossa mente, eu costumo falar que é um processo como a pílula de Matrix. Depois que você toma, não há outro caminho. Não dá outro caminho, porque não há como olhar um país que, dentro da sua coluna vertebral, da conformação do que é o Brasil, ele me coisificava. Ele coisificava pessoas negras que eram vendidas como objetos. Na comunicação, as pessoas negras no Brasil são apresentadas na imprensa, né, no século XIX, nos espaços de anúncio de vendas. É ali que elas são o espaço delas, né, como coisas. Então, isso foi há 140 anos atrás, cerca de 140 anos atrás. É Ontem. muito perto, foi ontem, e a gente ainda está nesse processo pós essa grande violência, né? Que não só a gente do Brasil, mas os países de América, sobretudo, vivenciaram com toda certeza o nosso continente mãe aí, a África, né? Que tudo surge em África e surge mesmo, a gente tem que falar isso. Perfeito, Midia. É muito importante te ouvir. Eu acho que para ampliar justamente essa concepção que as pessoas têm de como se combate o racismo, né? Eu acho que, infelizmente, a gente tem visto uma evolução nos próprios veículos de comunicação, que está sendo a base do nosso debate aqui, de conseguir mostrar como precisa sim se falar da violência policial, como sim se precisa ressaltar e enaltecer as cotas. Enfim, são várias coisas que estão aí circundando que a gente precisa olhar para elas com a potencialidade delas para combater o racismo estrutural que se perpetua aí, você estava explicando muito bem, desde o princípio, desde que se existe Brasil e isso existe aqui. Mas eu acho que a comunicação como uma ferramenta para se combater toda essa estrutura me parece que é algo novo, novo no sentido da compreensão das pessoas, da potencialidade dela. Então eu acho que eu queria te ouvir um pouquinho mais sobre isso, de como a gente precisa ver também a comunicação como uma protagonista dessa tríade. Bom, tríade aqui eu coloquei, mas na verdade são muitos os pés necessários para a gente conseguir avançar. É claro que a base da tua resposta até agora estava sendo sobre isso, enaltecer a importância da comunicação, mas eu queria te ouvir um pouquinho mais se você tem se deparado com a surpresa das pessoas ao verem como a comunicação é de fato uma ferramenta, para não usar uma arma aqui, já que a gente está nesse debate, como uma ferramenta tão potente, tão realmente revolucionária para a gente conseguir avançar muitas casas no combate ao racismo no Brasil. Tem tido essa surpresa, até pessoas dentro da academia, pessoas que de fato estudam, que se debruçam sobre isso? Assim, eu tenho trazido, Lucas, uma lógica também para essa escrita desse livro, que não é uma lógica, por mais que ela é um guia no sentido do caminhar, da possibilidade de levar a pessoa para a compreensão, mas ela não se apresenta como um manual teórico ou um guia passo a passo. Ele é algo que eu construo com a realidade da minha vida e eu vou trazendo desde a minha família, né, trazendo a minha relação com meu pai, que era cinegrafista e fotógrafo, e aí naquela época, na década de 90, que você imagina, né? Pessoas de uma comunidade em que minha família tinha fotógrafos, cinegrafistas, meu pai era gerente de uma locadora na década de 90 e que editava filmes e vídeos
numa grande ilha de edição no quarto dele. E como que aquilo foi impactando a minha vida, e como aquilo foi me impactando e me gerando reflexões. Então, eu costumo dizer que esse livro, ele não foi construído em 3 meses, que foi o tempo que eu escrevi, porque eu trouxe toda a minha vida, minha bagagem, minha vida toda para aquele livro. Tudo que eu li, tudo que eu sou, né, enquanto jornalista, mestre em cultura. Mas eu trouxe para ali também um olhar das percepções da minha vida mesmo, né? Nesses meus 8, 10 anos de terapia, eu tive muita sorte de ter uma terapeuta também que tem um olhar racializado, uma mulher negra de axé. Eu tive muita sorte do movimento feminista negro também me abraçar e me conduzir nessa lógica também de uma sobe e puxa a outra, e abrindo meu olhar, descortinar mesmo meus olhares. E a comunicação, ela se apresenta como fundamental nos espaços de tomada de decisão e política. Então, por exemplo, recentemente fui a consultora contratada por Unesco para construir o plano de comunicação pela igualdade racial, né, que é uma coisa, um marco histórico para o nosso país, né, e aqui a gente também tem que enaltecer, mesmo que hajam contradições no que tange segurança pública, né, quando a gente vai pensar em partido, em PT, o que seja, mas a gente tem que pensar na importância que foi o Estatuto da Igualdade Racial, o que foi o governo Lula e Dilma, né, e Lula novamente, para poder promover a equidade racial e direitos da população negra. A gente tem a cota, né, as cotas raciais e entre outros tipos de cotas, e o olhar para essa pauta racializada mesmo nos direitos, nos espaços de legislação, na lógica das legislações, na lógica do impulsionamento de tomada de decisão que valem os direitos da população negra, no campo da moradia, da saúde e da educação. Mas isso não vai ser possível ainda na totalidade que a gente espera, se não se tem esse reconhecimento do processo de semelhança que a Rosane Borges fala. Se uma pessoa branca que está lá, um homem negro, a gente sabe que a maioria nesse país ainda são os homens negros que ocupam os espaços de tomada de decisão. Se eles não olharem para uma pessoa como eu, Midian, aqui, eu costumo dizer, Lucas, que eu sou um avatar, né? Que eu tenho 1,80 m, sou muito alta, sou uma mulher muito alta. Aí o pessoal logo me enxerga, oh meu Deus, essa mulher é enorme com esse cabelão, pá. Se esse homem branco não sentir semelhança comigo, se ele não me reconhecer como sujeito de direito, se ele não olhar para as situações que eu vivencio e não tocar ele, né? Tem uma frase da Clarice, e não é frase de Facebook, não, de Instagram, não, é frase dela mesma, que é ou toca ou não toca, né? O sentido é isso, ou você sente ou você não sente. Então, para voltar a falar de política, eu quero falar antes de algumas coisas que são: comunicação antirracista é não naturalizar expressões racistas ou desumanizantes contra pessoas negras, né? Então, para além de substituir palavras, a gente não tem que achar que as pessoas estão nos seus habitats naturais, digamos assim, que a lógica da marginalização, da criminalização, da subalternização é normal, né? Naturalizar como algo que pertence a pessoas negras, não. Não é uma campanha que vai falar sobre uma criança e vai colocar ela chorando, uma campanha publicitária pedindo dinheiro para conseguir dinheiro para ajudar essa família, sei lá, de África, que é o que fazem muito, né? Não é isso. É mostrar como que sua doação vai contribuir para essa pessoa se empoderar e ter uma vida mais bonita, ter uma vida com garantia de direitos. Isso é uma comunicação que respeita a dignidade humana de pessoas negras. É você não criminalizar pessoas negras na linguagem, nas narrativas. É você reconhecer que todas as pessoas têm lugar de fala no combate ao racismo. Muitas pessoas, Lucas, se colocam no lugar assim: eu não posso falar sobre isso porque eu não estou no lugar de fala, né? Poxa, é uma coisa que é da pessoa. Aí eu falo, não lê o livro, hein? Não entendeu o conceito de Djamila, porque Djamila, quando ela populariza lugar de fala, que também não é um conceito que surge com ela, mas ela populariza, né? Brilhantemente, que a Djamila é brilhante, ela fala que toda e qualquer pessoa tem lugar de falar sobre qualquer assunto, porque lugar de fala é diferente de representatividade, né? Eu, Midian, me sinto representada por Djamila. Ela representa algo para mim. Mas isso não quer dizer que, por exemplo, uma pessoa, um homem branco, não vai poder falar sobre um caso de racismo, só porque ele não é um homem negro. Ele tem que falar. É um dever de todas as pessoas, a partir de sua realidade, falar. Falei da questão da naturalização e também essa importância de descolonizar o nosso olhar e reconhecer a humanidade, né? Além, Lucas, de, pelo amor de Deus, a gente precisa combater o discurso punitivista. A gente precisa entender que essa lógica que justifica a guerra às drogas, ela mata a gente. E ela vem a partir também de uma narrativa de comunicação que reitera todos os dias, que justifica que pessoas podem ser mortas por conta da guerra às drogas, que não é guerra às drogas. É a guerra contra pessoas negras, porque pessoas brancas ou não brancas ou de classe média que vão consumir substâncias psicoativas em raves, elas não são assassinadas.
elas não são mortas pela segurança pública, ninguém invade a festa para prender ninguém, né? Diferente dos bailes, das favelas ou das comunidades, ou às vezes de uma pessoa indo para sua casa, o seu trabalho tranquilamente e sendo abordada, né? Enfim, pela segurança pública como um todo. Então, quando a gente fala de espaço de tomada de decisão e pensar politicamente comunicação, Lucas, é entender que há 10 anos a gente fez uma Conferência Nacional de Comunicação, que foi a Confecom, que a gente queria trazer a comunicação como direito humano fundamental e como política, e falar da importância da existência dos conselhos de comunicação dos estados e municípios, né? Comunicação, gente, não é fazer card. Comunicação é estratégia de mudança de país. Comunicação, pensando na comunicação governamental, pública, mas, sobretudo, pensando no diálogo com a sociedade civil e como que, de fato, a gente consegue garantir direitos e chegar com acesso à informação e, hoje, também combate à desinformação para quem mais precisa. Tá aí, para quem tava em dúvida aí, querendo entender um pouquinho, tá mais do que provado, tá aí uma boa provinha, um bom gostinho do que se pode se encontrar nessa grande obra que acabou de ser publicada pela editora Planeta, Comunicação Antirracista, um guia bem prático e bem didático para se comunicar com todas as pessoas, e aqui é bom enfatizar que são todas as pessoas mesmo, a gente não tá falando apenas de jornalismo, de redação, desses profissionais da área da comunicação, mas sim todo mundo, afinal, como a autora estava explicando pra gente, a Midia Noelle, todo mundo se comunica, o nosso jeito de existir é um jeito de se comunicar, então a gente precisa se incorporar pelo menos um pouquinho dessas dicas, desses guias, porque o resto pode vir naturalmente à medida que a gente compreender o processo como um todo, porque, enfim, é matemática no sentido de que as coisas são coerentes, vão ali um pouquinho, mas tem muito disso de perceber, de começar a se reconhecer, de começar a se ouvir e perceber que palavras você está usando, que você pode recolocá-las, reusá-las ou substituí-las e ter uma comunicação muito mais inclusiva. Midia, nossa conversa está chegando ao final. Faltou acho que uns 400 assuntos para a gente comentar, mas eu não tenho problema quanto isso, porque a gente marca e remarca entrevistas. Aqui a gente bota todo dia um papo no ar, então a gente tem super espaço aberto para te receber mais uma vez. E para garantir que tu vai voltar, a gente vai botar aqui todo mundo de queixo caído para falar sobre os lançamentos do livro, porque ele já esteve em Salvador, já esteve em Brasília, já esteve em São Paulo, vai estar também no Recife, também em outras cidades no Rio de Janeiro, e também tem um lançamento internacional em Nova York, né? Não querendo aqui ficar falando do lançamento exterior, o importante é que tá no Recife, aqui tá em São Paulo, tá em Salvador, mas fala um pouquinho só sobre como que vai ser essa excursão para terras estrangeiras do lançamento do livro, quando que acontece? Maravilha, muito obrigada, Lucas, assim, pelo diálogo, por essa oportunidade, né? Todo o meu respeito ao Brasil de Fato. A gente vai ter um evento, que é um evento paralelo ao Fórum Internacional de Povos Afrodescendentes, que é um evento das Nações Unidas, né? Que acontece anualmente para poder debater, né? Tanto essa agenda, da década dos povos afrodescendentes, como também para trazer o que é que os países estão pensando para a pauta e a gente se organizar, né? Internacionalmente, para poder levar para os nossos países as demandas internacionais e levar dos nossos países as demandas também nacionais para esse encontro internacional. Então, lá a gente vai ter o Diálogos Antirracistas, que está sendo promovido pelo projeto CETA, né, que é um projeto de educação antirracista, que é um projeto da ActionAid, com o GL10, com a Ação Educativa, com a Campanha Nacional pelo Direito à Educação, com a Maquiraeta, enfim, com várias organizações que pensam a educação antirracista e a implementação das leis 10.639 e 11.645, que é da lei de ensino, né, da cultura afro-brasileira e também da cultura afro-indígena. Então, vamos ter algumas pessoas dialogando sobre o que é o antirracismo nesses espaços, né, de educação e comunicação e cultura. E eu estarei lá falando sobre o livro e trazendo também esse momento de autógrafos para falar com a comunidade internacional, mas também com aqueles brasileiros em diáspora, né, que estão aí também ocupando os Estados Unidos em espaços nesse momento que a gente está vivendo, né? É um momento também de olhar para a diversidade num campo de deslegitimação de todo um esforço coletivo para levar essas pautas e pessoas que corajosamente também têm se mantido internacionalmente trabalhando essas pautas, né? Então, pensar em diálogos antirracistas, em comunicação e educação é algo como hoje, vivendo esse momento de recuo,
ainda mais necessário, Lucas, ainda mais importante, porque a gente não pode se apequenar, né? A gente não pode se esconder. Na Revolta dos Búzios, de 1798, que foi uma revolta abolicionista que aconteceu aqui em Salvador, pensada por jovens negros e que tinham boletins, né? A comunicação antirracista já se apresenta desde então, a partir da luta abolicionista. Eles tinham na sua frase, da sua bandeira, a frase Surge nec megitur, que significa apareça e não se esconda. Então, esse é o momento que a gente tem que viver agora. Não é tempo de se esconder, não. É tempo de seguir com a pauta da promoção da equidade racial, mas da diversidade como um todo. Maravilha. Essa foi Mídia Noeli, escritora, jornalista, ativista antirracista, que está com a obra Comunicação Antirracista, um guia para se comunicar com todas as pessoas, em todos os lugares, uma publicação da Editora Planeta. Mídia, mais uma vez, muito obrigado pela disponibilidade. Até a próxima, viu? Obrigada. Conversa Bem Viver com Lucas Salum. Programa Bem Viver. E agora chegou aquele momento, qual? O momento do recadinho que deixa muita gente pelo país cheia de orgulho. É que estamos falando em rede, minha gente. Sou eu, é você e são muitas outras pessoas por esse nosso Brasilzão. O Bem Viver faz parte de uma rede incrível de parcerias que retransmite o programa por todo o país. São emissoras espalhadas em todas as regiões que recebem e compartilham nossas edições diárias. Lembrando o assunto, aproveitamos para mandar aquele abraço especial a todo mundo que faz essa articulação acontecer. E o que é bom, pode ficar ainda melhor, né? É que essa rede ainda pode crescer. Você, por exemplo, faz parte de uma rádio e quer se juntar a essa parceria? Para isso é só se cadastrar no nosso site. O passo a passo é bem simples, tá? Você entra em brasildefato.com.br, acessa a seção Rádio Agência e depois clica em Seja Parceiro. Depois é só preencher um formulário e tá tudo pronto. Ah, mas espera aí, a gente também não pode esquecer das nossas parcerias nas plataformas de podcasts. Além de sintonizar nas rádios, você também pode ouvir e assinar o Bem Viver de forma digital. Assim você acompanha no seu ritmo a hora que quiser. É só acessar o site do Brasil de Fato ou procurar no Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcasts. Bom, e o papo da gente agora é sobre saúde. É que já está em vigor a campanha nacional de vacinação contra a gripe. A meta é imunizar 90% dos grupos prioritários. Vamos saber quem deve se vacinar e outros detalhes com Douglas Matos. A campanha nacional de vacinação contra a influenza começou nesta segunda-feira e a meta é imunizar 90% dos chamados grupos prioritários, que incluem crianças de 6 meses a menores de 6 anos, idosos e gestantes. Também podem receber a dose contra a gripe trabalhadores da saúde, puérperas, professores dos ensinos básico e superior, povos indígenas, pessoas em situação de rua, profissionais das forças de segurança e de salvamento e das Forças Armadas, pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais, nesses casos, independentemente da idade, pessoas com deficiência permanente, caminhoneiros, trabalhadores do transporte rodoviário coletivo, trabalhadores portuários, funcionários do sistema de privação de liberdade, população privada de liberdade, incluindo adolescentes e jovens, sob medidas socioeducativas com idade entre 12 e 21 anos. De acordo com o Ministério da Saúde, o imunizante distribuído na rede pública protege contra 3 vírus do tipo influenza e garante uma redução do risco de casos graves dessas gripes e até mesmo óbitos provocados pelas doenças. Para a vacinação deste ano, a pasta adquiriu um total de 73 milhões e 600 mil doses. No primeiro semestre, mais de 67 milhões e meio de doses devem ser distribuídas para as regiões Sul, Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste. No segundo semestre, quase 6 milhões serão enviadas ao Norte. A campanha neste ano será realizada em 2 momentos. Neste primeiro semestre, agora em abril, nas regiões Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. No segundo semestre, em setembro, na região Norte, se alinhando ao período de maior circulação viral na região.
O Ministério da Saúde destacou que, enquanto no Sul, Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste o pico de casos ocorre no outono e também no inverno, ou seja, de abril a junho, na região norte, devido ao clima tropical e ao regime de chuvas, a circulação maior do vírus acontece no segundo semestre e geralmente entre setembro e novembro. É o chamado inverno amazônico. Ainda de acordo com a pasta, a vacina contra a gripe é capaz de evitar entre 60% e 70% de casos graves e dos óbitos relacionados à doença. Em 2025, a dose contém as seguintes cepas: H1N1, H3N2 e B. A administração, segundo o Ministério, pode ser feita junto a outras vacinas do calendário nacional de vacinação. O imunizante é contraindicado para crianças menores de 6 meses e para pessoas com histórico de anafilaxia grave após doses anteriores. Em 2024, a cobertura vacinal contra a gripe entre os públicos prioritários foi de 48,89% na região norte e 55,19% nas demais regiões. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Paula Labossière, da Agência Brasil. Locução, Douglas Matos. Custa nada a gente lembrar aqui que a vacina é um cuidado também coletivo, né? Além da atenção à própria saúde, esse gesto ajuda toda a comunidade que temos contato. Você adora ler, ama livros e gostaria de entender melhor o nosso país? Imagine receber todo mês um kit com um livro e um dossiê que te ajuda a entender a nossa sociedade hoje, por um preço baixinho e com frete grátis para todo o Brasil. Este é o Clube do Livro da Expressão Popular. Para saber mais, acesse o site expressãopopular.com.br e escolha seu plano. Assine agora! Expressão Popular. 20 anos na Batalha das Ideias. Cansaço para falar? Jamais. Não cansamos nunca dizer que é um prazer ter você aqui com a gente acompanhando o nosso bem viver. Essa sintonia nos enche de alegria e queremos te deixar ainda mais conectado e conectada com o que realmente importa. Você já pensou em receber as principais notícias do Brasil de Fato direto no seu e-mail? Isso é simples e rápido. Basta se cadastrar no nosso site e escolher os temas que mais te interessam. Assim você fica sempre bem informado e informada sobre os acontecimentos do Brasil e do mundo. E tudo com aquela análise crítica e popular que só o BDF tem. Acesse agora brasildefato.com.br/boletim. Eu vou repetir, tá? brasildefato.com.br/boletim. Fique por dentro e se informe com a gente. O Brasil de Fato te apresenta integrantes de movimentos populares. Eu sou Maria do Céu Silva, sou agricultora, sou sindicalista no município de Solânia, lá no território, lá na Paraíba, e componho o território da Borborema, que faz parte de 13 municípios, 13 sindicatos, que faz a luta em defesa da agricultura e da agroecologia, das mulheres, da juventude. E nós temos um tema dentro desse território que é debatido, que é a questão das mulheres. Então a gente tem um tema de comissão e alimentação, e esse tema tem tratado de uma marcha pela vida das mulheres, pela agroecologia, que todos os anos, e há 15 anos a gente vem para as ruas, né, de fazer denúncia de todo e qualquer tipo de violência contra as mulheres. E nos últimos 3 anos a gente vem fazendo a defesa da nossa caatinga viva, né, do nosso território, sobre o tema das energias renováveis. Energia renovável para quem, né? Então a gente vai estar fazendo esse debate com as agricultoras e nós estamos nessa luta. Se você quiser acompanhar, você pode ir no Instagram da Marcha pela Vida das Mulheres pela Agroecologia do Território, do Polo da Borborema, que você pode também perceber, ajudar, colaborar, contribuir, debater cada vez mais em todos os territórios sobre esse tema, né? Então a gente tem uma luta em defesa da vida, em defesa do campo, em defesa das mulheres e em defesa da juventude, enfim, em defesa do território da Borborema. Então a gente chama você, convida você para ir lutar conosco, fazer essa luta e essa defesa conosco, pela vida das mulheres e pela agroecologia. Nossa luta é todo dia, somos mulheres da agroecologia. No campo, saúde e natureza devem caminhar juntas, né? E a gente destaca agora que no Paraná, práticas integrativas estão melhorando a vida de agricultores e agricultoras. São as chamadas práticas integrativas e complementares em saúde.
No estado, elas estão sendo desenvolvidas através do projeto Bem Viver, em parceria com a Itaipu Binacional. E essas atividades são aliadas da agroecologia para melhorar na qualidade de vida. A farmacêutica Ana Clara Prade explica pra gente um pouco da abordagem das PICs. As práticas integrativas, elas são técnicas de cuidado que levam em consideração o ser humano de forma integral, sempre complementando e sempre levando em consideração o ser humano como um todo. Pensar nas PICs como uma linha de cuidado, a gente precisa ter esse contexto do que é o processo de adoecimento e o processo de doença-saúde. Então, quando a gente pensa numa dor de estômago, algo muito específico, nesse olhar que hoje nós temos como um olhar muito focado no órgão, que aqui dentro das práticas a gente chama desse olhar biomédico, que é focando apenas no sintoma da doença, não focando na pessoa como um todo, a gente pensa em utilizar um medicamento ou uma metodologia para sanar aquela dor daquele estômago. E quando a gente pensa esse olhar dentro da saúde integrativa, eu vou investigar quais são as causas que estão levando a esse adoecimento do estômago dessa pessoa, que muitas vezes pode estar vinculado a questões emocionais, a preocupações. Eu posso usar outras práticas integrativas que vão dar conta dessa questão emocional, dessa questão de saúde mental, de saúde total que essa pessoa está trazendo para mim como uma demanda. Então não é simplesmente a dor de estômago. Tem todo um contexto que eu posso atender com as práticas integrativas. As PICs são reconhecidas pela Organização Mundial da Saúde. No Brasil, estão dentro do SUS, o nosso Sistema Único de Saúde. Elas incluem fitoterapia, biodança, aromaterapia, musicoterapia e outras práticas. E no campo, no estado do Paraná, ganham força com o projeto Bem Viver. Ele, inclusive, leva cursos e vivências para assentamentos e comunidades rurais. Mais de 50 participantes já passaram pela formação. A maioria são mulheres. Além de teoria, tem prática. Maria Natividade de Lima é integrante do coletivo de saúde do MST do assentamento Contestado, na Lapa, no Paraná. Ela faz parte do coletivo que garante as PICs na UBS Chica Pelega. Temos aqui dentro uma unidade básica de saúde, na qual tem atendimento dentro da área da alopatia, com atendimento 2 vezes por semana, com o médico, com a equipe médica. E daí o uso das ervas medicinais, na qual nós mesmos plantamos, né? Nós fizemos um resgate no assentamento Contestado, nas famílias, e trouxemos para a horta no centro comunitário, que é na UBS. E junto com isso é uma farmácia viva. O incentivo é de que todas as famílias tenham uma farmacinha viva na porta da sua casa, do ladinho da sua casa. A Mata é a primeira farmácia viva, que é preciso ouvir ela, conhecer e respeitar. E as PICs vêm nos orientar e ajudar e fortalecer o que nós já fazemos aqui no nosso espaço dentro da UBS Chica Pelega. Então isso é um modo de viver diferente, né? Que as pessoas têm que tirar um tempo para si próprio e olhar para si próprio, né? Além de promover a saúde, o curso fortalece a autonomia. A criação de hortos medicinais, a produção de mudas, entre outras oficinas, fazem parte da formação. Cláudia Feltrin é uma das educandas. Ter saúde não é apenas estar ausente da doença, né? Mas sim ter nossos direitos, mas que sempre são negados, né? O direito a ir e vir, né? Que são as estradas, o direito à moradia, o direito a saneamento básico, o direito de água de qualidade, que muitos assentamentos e acampamentos não têm. Também não deixar o natural de lado, não esquecer a nossa ancestralidade. Minha avó já era benzedeira, né? Foi daí que me deu, que na verdade me interessei, né, pelas plantas medicinais. Que eu via ela fazendo chás, né? Que eu via ela benzendo, fazendo as garrafadas pro pessoal, né? Então foi aí que eu me interessei e tive a oportunidade de fazer o curso. Bom, gente, e as PICs mostram pra gente que saúde é muito mais que hospital e remédio, né? É cuidado, é troca, é conexão com a terra. É bem viver, né, minha gente? E a edição do Bem Viver desta terça-feira fica por aqui.
Lembrando que você pode nos ouvir na Rádio Brasil de Fato 98,9 FM na Grande São Paulo ou no site radiobrasildefato.com.br. O programa vai ao ar também em diversas rádios pelo país. A lista completa de emissoras que retransmitem o Bem Viver você encontra no nosso site na matéria de divulgação diária do programa. Aproveitamos para agradecer esses veículos por estarem com a gente. O Bem Viver também fica disponível como podcast no Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcasts. A apresentação e roteiro do programa foi comigo, Daniel Lamir. A edição e produção foi de Douglas Matos e também minha, Daniel Lamir. Trabalhos técnicos de Lua Gattinone, Adilson Oliveira e André Paroche. Coordenação de áudio e vídeo, Monize Ravena. Direção de programas de áudio, Camila Salmásio. Direção executiva, Nina Fidelis. Apoio à equipe de jornalismo do Brasil de Fato. Um grande abraço e até mais. Você ouviu o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.